Olá, muito bem-vindo ao canal Matemática Online. Nesta aula vou resolver 3 exercícios que envolvem o teorema de Bolzano-Cauchy. Então, o primeiro exercício é o mais simples, uma aplicação direta do teorema, e depois os outros 2 exercícios já envolvem mais alguns conceitos. Por isso, acompanha esta aula até ao fim e depois vais ter muito mais à vontade para resolver outros exercícios que envolvem o teorema de Bolzano. O primeiro exercício diz então: considera a função f real de variável real, tal que f é definida por e elevado a x mais 5x. Prova que a equação f de x igual a 3 é possível no intervalo de 0 a 1. Ok, antes de avançarmos para a resolução do exercício, é bom revermos então aqui o conceito ou o teorema de Bolzano-Cauchy. Vamos colocar aqui de lado. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e k um número real compreendido entre o f de A e o f de B, então existe pelo menos um valor real, C, pertencente a um intervalo aberto, tal que o f de C é k. Ora, vamos aqui fazer um pequeno desenho para que seja mais fácil de entender. Se nós colocarmos então aqui a representação de uma função, vamos colocar aqui, esta é a nossa função f. Se eu disser que aqui é o valor A, aqui é o B, naturalmente que este valor será o f de A e este valor aqui o f de B. O que o teorema diz é que se esta função for contínua neste intervalo de A até B, e que é contínua, se nós pensarmos num valor k compreendido entre o f de A e o f de B, se o k estiver aqui, o teorema diz-nos que vai existir sempre um C pertencente ao intervalo de AB, ou seja, está aqui um C, que vai dar k, ou seja, f de C. E isso é garantido desde que a função seja contínua. Então, no nosso exercício, o que é que nós vamos ter de fazer? Nós temos uma função e queremos provar que a função dá 3 no intervalo de 0 a 1. Então, temos de justificar a continuidade. Ora, a função f é a soma entre duas funções contínuas. Quais são essas funções contínuas? É a função exponencial, a função exponencial e uma função polinomial. E uma função polinomial. Ora, são funções contínuas em R, têm domínio R, são contínuas em R. Logo, é contínua no intervalo 0, 1. Ok. O domínio das duas funções é R, é contínua no intervalo de 0 a 1. Então aqui já está tudo ok. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora calcular as imagens na extremidade do intervalo. Então eu vou calcular o f de 0, ou seja, eu vou substituir o x por 0 e vou obter e elevado a 0 mais 5 vezes 0. Ora, e elevado a 0 é 1 e 5 vezes 0 é 0. Isto dá 1. E vou fazer o mesmo para o f de 1, que vou obter e elevado a 1 mais 5, ou seja, e mais 5. O e mais 5 é naturalmente um número superior a 5, porque o e é 2,7, então superior a 5. Agora, nós queremos provar que a função dá 3 neste intervalo. Ora, o número 3, nós sabemos que, como o 3 está compreendido entre o f de 0 e o f de 1, o 3 é superior ao f de 0 e é menor que o f de 1. Então, como a função é contínua e o 3 está compreendido entre as imagens de 0 e 1, então, pelo teorema de Bolzano, vou escrever apenas Bolzano, podemos afirmar que existe um valor C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que o f de C vai ser igual a
3. E então desta forma está justificado, está a prova feita, está bem? Não esquecer, têm de falar na continuidade e têm de falar depois de calcular as imagens dos extremos do nosso intervalo. Vamos avançar para o exercício número 2, que nos diz: na figura está representada uma circunferência de raio 2 e centro O, a origem do referencial, e um triângulo inscrito nessa circunferência. Sabemos ainda que os pontos B e C, estes dois pontos que aqui estão, têm a ordenada menos 1, quer dizer que este valor aqui há de ser o menos 1. O ponto A move-se no arco de circunferência pertencente ao primeiro quadrante. Ok, então quer dizer que o ponto A anda por aqui. Bem, da mesma forma como o B e o C têm a mesma ordenada, então já sabemos que este lado aqui, o lado BC do triângulo, é paralelo ao eixo das abscissas. Alfa é a amplitude de menor ângulo formado pela semirreta OA e o semi-eixo positivo das abscissas. Ok, o alfa é este valor que está aqui assinalado. Prove que existe um alfa pertencente de 0 a π sobre 2, tal que a área do triângulo ABC é 4. Ok, queremos provar que a área é 4 para um valor de alfa pertencente a 0 a π sobre 2. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo temos que calcular a área. Então eu tenho que chegar à expressão da área do nosso triângulo. A área de um triângulo, vocês sabem que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Okay? Fórmula da área de um triângulo. Então, a base, eu posso considerar a base como sendo aqui o BC. E a altura irá corresponder então a este comprimento aqui, está bem? Isto será a altura do nosso triângulo. Como é que nós vamos então descobrir aqui estes valores? Vamos começar pela base do nosso triângulo. Ok, vamos à base. A base do triângulo, que é o comprimento BC. Ora, os pontos B e C são pontos fixos. Tá bem? Nós sabemos que a circunferência tem raio 2 e são pontos fixos, eles não mexem, só quem se move é o ponto A. Podemos então pensar no seguinte triângulo. Este triângulo aqui. Este triângulo que aqui está é um triângulo retângulo. Vou desenhá-lo aqui. E daqui temos alguns dados. Eu sei que o BC é o dobro deste comprimento que aqui está. Então, se eu calcular este valor, já sei que o BC é o dobro. Ou seja, este comprimento aqui, eu posso dizer que é o BC sobre 2. O raio da circunferência é 2. E este comprimento aqui é 1. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e vou descobrir o comprimento BC. Vamos então fazer do seguinte modo. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Uau, fantástico! Vamos resolver em ordem ABC. O BC tem que ficar sozinho. Ok, então vamos isolar então, o BC. Vamos colocar no primeiro membro. Isto é equivalente a escrever BC ao quadrado sobre 4 igual a 2 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é 4 e o 1 que muda de membro ficará menos 1. Ok, vamos continuar por aqui. E vamos obter BC quadrado, 4 menos 1, 3. E o número 4 que estava aqui no denominador vai passar então a multiplicar. Vai dar 12. E agora vamos fazer a raiz quadrada do número 12, que podemos escrever raiz de 12 ou podemos fazer a decomposição deste número. Tá bem? Vocês podem também utilizar, hoje em dia, se for permitido no teste ou nos exercícios que estão a realizar, também podem colocar na máquina de calcular. Muitas máquinas de calcular já fazem automaticamente a decomposição do número. Não é que a decomposição seja difícil de fazer, não é? Nós aqui conseguimos perceber facilmente que é 4 vezes 3 e a raiz de 4 é 2, dá 2 raiz de 3, mas se utilizarem calculadora também se torna bastante prático. Vou fazer aqui um exemplo com uma nova calculadora que é da Numerworks. Então, neste caso, vão aqui ao menu do cálculo e depois só têm de colocar raiz de 12 e vai aparecer a decomposição já dessa raiz, 2 raiz de 3. Falta-nos agora a altura. Como é que nós vamos descobrir a altura deste triângulo? Eu vou apagar aqui alguns traços que acabei de fazer, que não é agora necessário. Então, a altura eu vou dividir em duas partes. A altura será
esta altura que aqui está, que nós já sabemos que mede 1, mais este comprimento aqui, que é o que nós queremos determinar para conseguirmos fazer então a altura do nosso triângulo. Como é que nós vamos determinar esta altura? Utilizando o alfa. Ok? Então, se nós aqui considerarmos também um triângulo, eu vou conseguir também, certamente, descobrir o valor em falta. Podemos desenhar o triângulo. Sei que este ângulo aqui é alfa, é um ângulo reto, e o meu objetivo é descobrir este valor deste lado. E sei que o raio é 2. Então, utilizando as razões trigonométricas, neste caso, o seno. Eu sei que o seno de alfa, vou atribuir aqui vou chamar-lhe altura 1. Então, o seno de alfa é o cateto oposto à altura 1 sobre a hipotenusa. Desta forma, podemos dizer que a nossa altura, esta altura 1, é 2 vezes o seno de alfa. Logo, a altura do triângulo, o H, será então o 2 seno de alfa mais o número 1, este valor aqui em baixo. Ficamos então a conhecer a altura do nosso triângulo. Vamos então avançar para o cálculo da área. A área do triângulo ABC será igual à base 2 raiz de 3 vezes a altura 2 seno de alfa mais 1 sobre 2. O número 2 pode simplificar, ficando então raiz de 3, 2 seno de alfa mais 1. Temos a área do nosso triângulo. E agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de provar que no intervalo de 0 a π sobre 2 existe um valor para alfa, de modo a que a área seja 4. Ora, para nós podermos justificar isso, temos que aplicar o teorema de Bolzano e temos de justificar que esta função que nos dá a área do triângulo, que depende de alfa, é contínua. Ora, esta função a de alfa é igual a raiz de 3, 2 seno de alfa mais 1. Esta é uma função que é contínua. O domínio desta função é R. Okay? Não vamos pensar agora no de 0 a π sobre 2. Vamos olhar apenas para a nossa função. Esta é uma função de domínio R, porque o domínio da função seno é domínio R. Logo, esta função tem domínio R. É contínua em R porque é uma função, é aqui a soma entre funções trigonométricas e funções constantes. Então, isto é uma função contínua em R. Se é contínua em R, então também é contínua no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, vou escrever A é uma função contínua em R. Logo, também é contínua em 0π sobre 2. Ok, já justificámos que ela é contínua. Agora, vou ter de calcular o A de 0, que são aqui o mínimo e o máximo aqui do meu intervalo, e ao calcular o A de 0, eu vou obter raiz de 3, 2 vezes o seno de 0, mais 1. Ora, o seno de 0 é 0, então isto irá dar raiz de 3. Agora, tenho de calcular o A de π sobre 2. Ora, raiz de 3, o seno de π sobre 2, nós sabemos que é 1. Então, desta forma, nós vamos obter raiz de 3, aqui tem 1, 2 mais 1, 3, ficamos então com 3 raiz de 3. E o que é que nós sabemos? Que o 4, que é aquele valor que nós queremos que a área tenha, a área do triângulo, é um valor compreendido entre raiz de 3 e 3 raiz de 3. Então podemos afirmar pelo teorema de Bolzano que vai existir um valor. Como? Vamos só escrever então. Como o 4 está compreendido entre o A de 0 e o A de π sobre 2, podemos afirmar pelo teorema de Bolzano que existe um valor C pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, tal que o A de C é igual a 4. Então, como a função é contínua naquele intervalo e o 4 está compreendido entre o A de 0 e o A de π sobre 2, podemos então afirmar que vai existir de certeza um alfa compreendido entre 0 e π sobre 2, de forma a que a área seja
4. Ok, já vimos 2 exercícios. Vamos avançar para o último exercício, que nos diz: considera uma função f, domínio R+, ou seja, só os números positivos, definida por ln de x mais e de x. E seja R a reta tangente ao gráfico de f no ponto A. Justifique que existe um ponto A cuja abscissa pertence ao intervalo de 0, 1, tal que a reta R é paralela à reta da equação y igual a 5x menos 3. Ora, nós temos que, se for necessário, ler o exercício mais do que uma vez para perceber efetivamente aquilo que está a ser pedido. Então, estamos a dar uma função. Eu vou inventar aqui, não quer dizer que vá corresponder e não corresponde de toda a nossa função f, é apenas para tentarmos entender aquilo que nós vamos fazer. Então, vamos imaginar uma função e o que nós queremos, ou aquilo que nos está a ser pedido, é que há uma reta R que é tangente ao gráfico de f. E nós queremos justificar que existe um sítio, né? Eu tenho aqui o ponto A, se for aqui, a reta tangente é esta. Mas se o ponto A já estiver noutro sítio, né? Se o ponto A estiver aqui, a reta tangente é esta assim. Vamos imaginar que toca aqui na função. São retas distintas. O que nos estão a dizer é que queremos provar que existe um A que está entre o 1, vamos imaginar aqui o número 1 e o número 2, um A que está situado aqui nesta zona, de forma a que a reta tangente nesse ponto é paralela à reta da equação 5x menos 3. Ou seja, vamos imaginar aqui a reta y igual a 5x menos 3, e então eu quero provar que neste intervalo de 0 a 2 eu tenho aqui um ponto A, de forma a que a reta seja paralela a esta reta que aqui está representada. Está bem? Pronto, o nosso exercício não corresponde de todo o desenho ao que eu estou aqui a fazer, é apenas para tentarmos perceber. Ok, então se as retas são paralelas, o que é que nós sabemos? Retas paralelas têm o mesmo declive. O declive desta reta que aqui está é 5. Então, nós queremos que a nossa reta R tenha também declive 5. E queremos que esse declive dessa reta R se encontre num ponto A em que a abscissa está entre o 1 e o 2. Ok, então precisamos de chegar ao declive. Como é que nós chegamos ao declive de uma reta tangente a uma função? Através da derivada. Está bem? Então vamos por aqui. Reta R. O declive, para eu saber o declive de R, eu vou ter de calcular a derivada de f. Então vamos começar por calcular a derivada da função f. A derivada da função f, vou utilizar as regras de derivação, para ser mais rápido, mais fácil. Então, ln de x mais e elevado a x. Aqui vou aplicar a derivada da soma. Vou derivar a função ln de x mais a derivada da função e de x. E vou obter 1 sobre x e a derivada do e é o próprio e de x. Ok, já tenho a minha função de derivada. Significa que o declive de R vai ser igual a 1 sobre x mais e elevado a x. Este é o declive geral, né? Porque depois depende da abscissa do ponto A, né? Depende de onde está situado o A. Se o A estiver aqui, eu já sei que a abscissa é 1, então eu substituo x por 1 e vou obter o declive da reta tangente no ponto de tangência em que a abscissa é 1. Agora, o que eu quero provar é que vai haver um x pertencente a 0, 1, que o declive é 5. Tá bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui uma equação. Eu quero que o declive da minha reta, 1 sobre x mais e elevado a x, eu quero que o resultado seja 5. Nós podemos agora fazer do seguinte modo. Também podia ser feito nos exercícios anteriores, apesar de não ter feito. Eu posso passar tudo para o primeiro membro, tá bem? E em alguns exercícios até nos vai facilitar nos cálculos. Passo o 5 para o primeiro membro e obtenho esta equação que aqui está. Agora, posso dizer que esta expressão toda que aqui está, vou-lhe dar um nome e vou dizer que é h de x. Então eu quero provar que esta função h de x tem um zero no intervalo de 0 a 2. Tá bem? Responder a esta questão toda inicial número 3 é a mesma coisa que dar aqui a resposta que esta equação é possível no intervalo de 1 até 2. Então o que é que eu tenho que fazer? Falar na
continuidade. Para justificar a continuidade, então, o melhor será nós dizermos que é a composição de várias funções contínuas em todo o seu domínio. H de x é a soma de várias funções contínuas em R+. Função racional, função exponencial e função constante. Logo, é contínua em 1, 2, no intervalo de 1 até 2. Passo seguinte, o que é que nós vamos ter de fazer? Calcular o h de 1 e o h de 2. Eu vou apagar então aqui esta função, que já não estou aqui a precisar, ou esta representação toda que estava aqui, tá bem? Isto foi só para exemplificar aqui no início do exercício, e vou continuar. Vou calcular o h de 1. Ora, h de 1, vou fazer 1 sobre 1 mais e elevado a 1 menos 5. 1 sobre 1 é 1, então isto vai dar menos 4 mais e. E agora, o h de 2, que vai ficar 1 meio mais e elevado a 2 menos 5. Vamos colocar aqui também o mesmo denominador, que nos vai dar menos 9 décimos mais e quadrado. Agora, eu ando aqui à procura, ou quero que o valor 0 esteja compreendido entre o h de 1 e o h de 2. E reparem, o e é 2,7, então menos 4 mais e é naturalmente um valor negativo. E o e ao quadrado menos 9 décimos é um valor positivo. Se tiverem dúvidas, também é uma questão de colocar na vossa máquina de calcular, tá bem? Então isto vai dar um valor positivo. Podemos então agora afirmar que, como o h de 1 é menor que 0, que é menor que o h de 2, então, pelo teorema de Bolzano, podemos afirmar que existe um C pertencente ao intervalo de 1 até 2, tal que o H de C é igual a 0. Então, desta forma, acabamos de justificar que existe um ponto A cuja abscissa pertence ao intervalo de 1 até 2, em que a reta R é paralela à reta da equação 5x menos 3, está bem? Porque dar a resposta relativamente a esta equação com o H é a mesma coisa que estar a dar a resposta aqui ao nosso exercício inicial. Então resolvemos aqui 3 exercícios utilizando o teorema de Bolzano-Cauchy, está bem? Espero que tenham conseguido entender e agora é colocar em prática aqui nos diferentes exercícios que vão aparecer. Esta estratégia de colocar aqui, resolver a nossa equação, passar tudo para o primeiro membro e igualar a 0, pode ser uma estratégia também muito boa para resolver outros exercícios, está bem? Continuem a acompanhar as aulas aqui no canal Matemática Online. Não se esqueçam de subscrever, está bem? Para acompanhar sempre todas as novidades. Divirtam-se com a matemática.